energética na habitação, com uma visão dos principais desafios. E para falar então de diretrizes de eficiência energética para programas de habitação de interesse social, a palavra fica com a arquiteta, coordenadora da Cooperação Técnica da Secretaria Nacional de Habitação e coordenadora do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, a arquiteta Maria Salete Weber. Vamos tentar fazer, então, uma primeira reflexão sobre a questão habitacional no Brasil, né, principalmente, e encaixarmos aí a questão da eficiência energética, né, como que a gente já tem que repensá-la, né, antes de iniciarmos os nossos empreendimentos. Então, a gente fala muito, né, nós temos dois eixos principais, né, lá no Ministério. Embora a gente tenha um diagnóstico, depois temos os programas habitacionais e agora temos uma visão de planejamento para o futuro, né? Nós temos nisso tudo a cooperação com a GIZ para a eficiência energética. Então, nós temos que aproveitar esse momento e já inserirmos esse trabalho que a gente hoje está aqui refletindo nos nossos próximos passos. Isso acho que é um ponto de partida para a nossa discussão. Os slides que eu vou aqui apresentar servem apenas como referência. A gente tem que conversar e dialogar, tá? Então, isso aqui é o nosso cenário, que todos já conhecem, né? Historicamente, né, com relação principalmente ao processo todo de urbanização no Brasil. Hoje, né, a maior parte da população está nos grandes centros urbanos, né? É um caos realmente, né? Há uma apropriação especulativa da terra urbanizada. A gente está tentando ainda resolver isso, né? Historicamente havia uma insuficiência, né, nas políticas de habitação para conter essas favelas, tudo, né? E essas populações vivem em condições inadequadas nos grandes centros urbanos. Não é talvez a realidade das cidades médias e pequenas, mas os nossos grandes centros urbanos é isso. Qual o nosso déficit habitacional? Aí, claro que ainda há controvérsias nesse número, nós estamos com um cálculo do déficit também defasado, eu faço questão de ressaltar isso, porque senão vocês podem achar que, né, a gente está aqui com números precisos, mas acho que o que importa é a ordem de grandeza e o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Então, o déficit nosso foi calculado a última vez ou atualizado em 2015, infelizmente não conseguimos rever o cálculo do déficit de lá para cá. Estamos agora tentando refazer esse projeto, né, mas estamos com dificuldade, inclusive, em relação ao censo do IBGE, o que não vai ser fácil. Nós temos alguns componentes do déficit que eu acho que vão nos ajudar na reflexão sobre a questão da eficiência energética e que é importante aqui apenas como uma fotografia, né, para que a gente possa depois discutir as medidas, os indicadores que a gente pode levar para as nossas práticas, né, com relação à melhoria da eficiência energética. Então, nós temos habitações inadequadas, nós temos habitações precárias, temos a ausência, né, realmente das habitações, né, um ônus excessivo com o aluguel. Então, isso tudo requer também melhorias habitacionais. Então, a eficiência energética pode entrar aí também, não é só na produção de novas edificações. E esses gráficos apenas retratam um pouco como que cada um dos componentes, né, do déficit habitacional se localiza por situação de domicílio, né? Todos esses componentes, como Minha Casa Minha Vida, né, vieram caindo ou se mantendo, né, um pouco, né, com relação ao total, ao absoluto, né? Mas o ônus excessivo com aluguel aumentou muito. Então, isso é uma coisa que nós vamos discutir um pouquinho mais adiante, né? E apesar dos dados do déficit habitacional serem referentes ao ano de 2015, a sua escala e distribuição territorial também tem se mantido constante nas últimas 2 décadas, né? Aqui um pouco a fotografia
porque às vezes nem todo mundo tem um pouco essa clareza, né, da concentração do déficit, né? Todo mundo sabe que mais de 80%, né, é urbano, mas ele se concentra em absoluto mais na região sudeste e nordeste. E quando a gente vai para um déficit relativo, ele já migra para a região norte. Ou seja, temos que também ter uma visão dessas nuances, né, para que a gente possa atacar de uma forma mais eficaz a questão da implementação das novas políticas, né? Aqui a nossa projeção futura para a habitação. O que eu quero dizer com isso, né? Nós teríamos que, na verdade, construir, ou seja, ter um Minha Casa Minha Vida a cada ano, né, construirmos 1,2 milhões de unidades habitacionais por ano até 2030 para conter o déficit. Então, é um desafio. É muito grande esse desafio. Isso é só para dar uma fotografia, assim, se a gente fosse focar só na produção habitacional. Isso é um estudo que foi feito, né? E apenas retrata aqui um pouco qual é a demanda de domicílios de 2010 a 2040. Tá? Com relação ao programa Minha Casa Minha Vida, eu estou dando esse espectro para depois a gente poder dialogar, né? Ele realmente, desde 2009, vem sendo o programa, né, o maior programa de provisão de moradias no Brasil, com grande sucesso, né? Está presente em 97% do território nacional, teve um investimento superior a 450 bilhões, uma contratação de 5,5 milhões de unidades, né, sendo que 4 milhões já entregues, e 20 milhões de pessoas beneficiadas após a conclusão de todas as obras. Quais os impactos econômicos e que isso também pode ser foco de uma reflexão para nós, na medida em que esse recurso todo já não existe mais nessa abundância toda. Depois o Ronaldo ali vai também moderar o painel, a gente vai poder discutir, né? Mas uma geração de empregos enorme, né? Uma geração de renda também muito grande. Então, do ponto de vista do impacto econômico, realmente o Minha Casa Minha Vida, né, foi um sucesso. Um retorno tributário também bastante consistente e uma expressiva representatividade no mercado imobiliário residencial. Então, quer dizer, mais de 50% das unidades produzidas no mercado imobiliário estão concentradas praticamente no Minha Casa Minha Vida. Então, isso, toda essa geração de empregos, geração de renda, a gente também tem que agradecer um pouco a essa alavancagem que o Minha Casa Minha Vida proporcionou desde 2009. Já com relação ao programa de urbanização de assentamentos precários, né, ele proporcionou um significativo impacto na qualidade ambiental e urbana. Eu acho que o Penido estava abordando aqui uma preocupação que é muito forte para nós, né? Hoje o Ministério do Desenvolvimento Regional integra 6 secretarias, então a gente ainda aumentou mais a nossa responsabilidade, né? Tem toda a parte aí que a Samira também contempla, mas tem toda a parte assim de áreas de risco, de saneamento, resíduos sólidos. Quer dizer, não é simplesmente a questão da produção da unidade, da edificação, pura e simplesmente. E o ministro está bem preocupado com uma política futura que a gente implemente daqui para frente e que contemple isso tudo. Então, nós temos que atuar em parceria com as demais secretarias, desde Defesa Civil, Recursos Hídricos. O Penido aqui mencionou a questão da água. Quer dizer, eficiência energética não é só painel fotovoltaico, né? A gente tem que pensar em outras questões. Mas, enfim, o programa de urbanização de assentamentos precários, né, melhorou as condições de oferta de serviços públicos pelos municípios. Esse é outro desafio, a parceria com os municípios.
contribuiu para o fortalecimento das relações de proximidade, de pertencimento, coesão social. Nós temos dentro do programa de assentamentos precários toda uma área que às vezes as pessoas não conhecem, mas que é de trabalho social. E tem até um investimento do Estado pequeno para isso. É algo que a gente deve refletir. 1,8 milhões de famílias beneficiadas, um investimento de 28 bilhões e cerca de 80% do investimento em regiões metropolitanas de capital, que é onde estão a maior concentração desses assentamentos precários, né, as favelas. Bom, qual o nosso plano de ação? Estou fazendo uma palestra rápida, tá? Para depois a gente poder discutir. Qual o nosso plano de ação? Qual a nossa agenda futura? O que hoje o governo, o Estado, está pensando daqui para frente? Nós temos 2 eixos, né? A produção, ou prover o acesso à moradia, e promover a melhoria das condições de moradia. Então, são 2 eixos fundamentais que têm que ser abordados. Não adianta um isoladamente, né? Não adianta você prover o acesso à moradia e depois isso aí ser largado, né? Aquela coisa da manutenção. Quanta coisa que depois cai, desaba, despenca, fica deteriorado, degradado, né? Bom, e além do que, nós temos um estoque, que eu não aprofundei ali, né, na avaliação do déficit, nós temos um estoque de moradias que estão inadequadas, que estão degradadas e que podem ser recuperadas, não só nos nossos centros urbanos, mas agora nós vamos passar a ter um passivo aí do próprio Minha Casa Minha Vida. Empreendimentos que têm que ser melhorados, mantidos. Aí entra de novo a questão da eficiência energética para nos ajudar. Então, tem algumas linhas programáticas que eu estou apenas mencionando em linhas gerais aqui, né, porque nem teria condições de aprofundar, mas que devem integrar a nossa carteira, né, do novo programa que o governo deverá lançar ainda esse ano, né? Então, a promoção para a alienação, que é exatamente a produção para o financiamento, né, para baixa renda, a promoção para a utilização sem alienação, que uma das modalidades pode ser a locação social, a melhoria, né, alguns associam a melhoria ao cartão reforma, mas não é necessariamente a questão só do cartão reforma, a urbanização, que é sempre necessária, não podemos pensar na edificação isoladamente, e a regularização fundiária, que passou a integrar a nossa carteira lá da Secretaria Nacional de Habitação. Hoje nós temos uma área destinada especificamente à questão da regularização fundiária. Como entra, então, a questão do nosso querido projeto EDUS, né, de eficiência energética para o desenvolvimento sustentável? Bom, aqui só um históricozinho, né? Isso já veio, é uma batalha que já vem desde 2013, é que a gente teve, assim, alguns contratempos, que não sei se vocês lembram, né? Mas e a gente conseguiu sobreviver a todos eles. Não sei nem como é que a GIZ, né, conseguiu, assim, nos acompanhar, mas a gente foi debatendo, discutindo, aperfeiçoando os termos de referência, né, o acordo de cooperação. E, apesar de impeachment, mudança de governo, eleição, o projeto seguiu em frente. Isso aí já, estão de parabéns. Foi uma persistência, né? E, com isso, a gente consegue, né, colocar, num primeiro momento, já o desenvolvimento de estudos relacionados à eficiência energética e energias renováveis no programa Minha Casa Minha Vida. O que hoje a gente está fazendo? A gente está tentando também adaptar a cooperação a essa nova carteira daqui para frente. Então, faz parte. Às vezes, assim, eu não tenho nenhuma origem germânica, vocês estão vendo, né? Mas, assim, às vezes eu sou mais germânica do que a GIZ. Eu digo assim, mas vocês vão aceitar? Não, a gente vai lá. Então, o objetivo, né, é a melhoria da eficiência energética nas unidades habitacionais, nos programas do Ministério, né, do Ministério do Desenvolvimento Regional,
com especial foco na faixa de menor renda, evidente, buscando beneficiar todo o conjunto de atores envolvidos na formulação, gestão e implementação do programa, bem como os seus beneficiários. Aqui é apenas uma ilustração de desafios, oportunidades, motivação e capacidade. Então, quer dizer, redução de custos operacionais, redução de emissões de gases de efeito estufa, aumento de demanda por conforto. Quer dizer, hoje o nosso beneficiário, vocês já estão cansados de falar aí de norma de desempenho, né? Hoje o foco é o beneficiário, é o usuário final, e ele não está mais disposto a qualquer tipo de moradia. Ele quer conforto, né? Ampliação para outras áreas da construção também, que seria importante. Com relação ao financiamento, edificações energeticamente eficientes podem, no início, serem mais caras, mas temos que calcular isso, isso é um desafio para a GIZ, do quanto vale esse custo-benefício. Modelos de financiamento para custos adicionais de eficiência energética, isso ser incluído na nossa carteira também. E qual seria a grande motivação, né, e capacidade no âmbito do setor público, né? Grande de interesse em ações de eficiência energética e sustentabilidade, nós temos aí toda a questão de mudanças climáticas, o aquecimento global, não podemos estar fora dessa agenda. A implementação da norma de desempenho tem total aderência com esse projeto de cooperação nosso com a GIZ. Conscientização e capacitação dos municípios, então tem um eixo do projeto da GIZ que está sendo de grande valia para nós, que está sendo a questão da capacitação, a começar pelos servidores dos ministérios. Então, está tendo um esforço muito grande da GIZ nessa direção. Não sei se eu estou avançando na fala do Filipe, depois ele vai me matar, mas, assim, está sendo de grande valia a conscientização também dos próprios servidores do Ministério, que muitas vezes a eficiência energética associam um aquecedor solar, uma placa fotovoltaica, e não conhecem exatamente todo o espectro que pode abrigar, né, o tema, né? Com relação ao setor privado, o engajamento maior do setor da construção civil, um potencial para inovação, isso aí é fundamental, e a eficiência energética como fator de competitividade, que aí nós poderemos discutir mais adiante. Eu acho que eu terminei, não sei se extrapolei. Ah, não, ainda tem esse slide aqui maravilhoso, mas aqui depois a gente pode discutir melhor, mas que seria alguma ilustração de como numa habitação de interesse social todos esses itens podem se refletir numa melhoria de eficiência energética, que vai desde o sombreamento da fachada, de aberturas e ventilação e iluminação, esquadrias, né? Aí vem a questão da norma de desempenho, a envoltória do edifício, a cobertura, o telhado, laje, pintura, isolamento, isso tudo influencia de forma determinante no maior conforto. O paisagismo, aí já entramos com a questão urbana, e, enfim, isso foi só uma ilustração. Eu agradeço aí a Júlia, né? Mas como tem potencial para que a gente discuta tudo. Muito obrigada, desculpa se extrapolei meu tempo.